Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu estou ensinando História Geral da Pré-História à Idade Contemporânea. Bom, como vimos na última aula, que foi sobre o período Neolítico, final da Pré-História, falamos um pouco sobre a transição entre períodos Paleolítico e Neolítico, onde a principal característica foi o desenvolvimento da agricultura devido à necessidade de conseguir desenvolver uma nova subsistência, já que com o descongelamento das geleiras provocou aumento nos mares, fazendo com que várias áreas de caça e coleta ficassem imundas, tendo que procurar os humanos dessa época novas formas de subsistência. No caso, foi a agricultura. E no caso, o período neolítico foi de por volta aí aproximadamente de 8.000 a 3.000 a.C. E a partir do momento que a agricultura criou raízes como principal atividade de subsistência, já aí começou a transição do período neolítico para a Idade Antiga de fato. Até entre 3 a 2.000 anos aproximadamente, começou realmente a transição entre esses períodos. Bom, falando um pouco aí do processo de colonização, conforme o nível de agricultura, como já falei, crescia, os assentamentos se fortaleciam cada vez mais. E como esse processo se concretizou, como o processo de colonização era feito nessa época? Geralmente pelos fazendeiros. Conforme os fazendeiros pegavam as safras dos cultivos, o solo ali se esgotava de nutrientes. Isso aí é algo natural da agricultura mesmo, fazendo com que esses fazendeiros buscassem outras terras também nutritivas para a agricultura, enquanto preparavam os fertilizantes para repor as terras já esgotadas. E conforme pegavam novas terras para plantar, aos poucos faziam novas aldeias, colonizando aquelas regiões. Então, aos poucos, conforme pegavam novas terras, eles também cresciam seus territórios. Não só territórios, mas a agricultura possibilitou a estocagem abundante de alimentos. E isso permitiu ter maior limite de pessoas em um determinado grupo, já que existia mais abundância em alimentos, fazendo com que a população crescesse cada vez mais. Em cidades como a Suméria, por exemplo, que além de inventar a roda, como já havíamos dito, tinham uma agricultura bem desenvolvida, como o arado e mecanismos de irrigação. Tinha uma população que já chegava também a milhares em um só grupo ali, no caso os sumérios. No caso também, inevitavelmente falando, com maior população também veio maior probabilidade de doenças, já que muitos fazendeiros ficavam perto de animais onde essas doenças passavam dos animais para os humanos, como a gripe, sarampo, varíola. E conforme a agricultura avançava cada vez mais, falamos aí sobre uma característica extremamente importante devido a esse desenvolvimento da agricultura, que é as mudanças sociais. Apesar das doenças, ainda assim havia muitas pessoas, tantas que já não era mais necessária tantas pessoas para cuidar da subsistência nas fazendas, Não era, sei lá, 100 pessoas, por exemplo, estou apenas estipulando, de 100 pessoas era necessário 50 para cuidar de uma determinada área de fazenda. As outras 50 já não tinham mais atividades de subsistência para realizar, fazendo com que essas pessoas ficassem desocupadas no grupo. Com isso, essas pessoas procuraram outras maneiras de passar o tempo, se tornando hábeis com o tempo em artesanato, fazendo cestas, tecidos, artigos de couro, ferramentas, cerâmicas, num mundo onde até então essas pessoas não se preocupavam com outras coisas, senão, em geral, com a subsistência. E a partir do momento em que outras pessoas surgiram, outras atividades também surgiram, como a produção de artefatos, como eu já disse, e se deu o começo do contexto
do significado de bens materiais, onde esses artefatos eram considerados luxos. Quem tinha esses artefatos tinha mais riqueza, e quanto mais tinham, eram mais ricos. A partir daí, começava uma rede de hierarquia e status social, novas características aí para a sociedade, né? As mudanças, as relações estavam extremamente sendo alteradas nesse sentido. Antes em si não existia quem era mais rico, quem não era. Não existia esse tipo de hierarquia. A partir do momento em que mais pessoas começaram a ficar desocupadas, mais pessoas começaram a procurar novas atividades para realizar no grupo. E esses artefatos permitiu a existência de bens materiais, o que permitiu o desenvolvimento, a origem de status sociais e hierarquia, já que esses bens materiais, esses artefatos eram considerados luxos. Quem tinha, detinha o poder. Dos simples caçadores-coletores se deu uma sociedade mais complexa, uma sociedade mais complexa e hierárquica. E isso, né, é o que chamamos de Revolução Neolítica, se deu nos lugares onde o solo era mais fértil, né, para plantar. Não era à toa que as primeiras civilizações se deu na Mesopotâmia, onde teria o crescente fértil. E, consequentemente, as populações ali cresceram e se desenvolveram muito mais rapidamente que em outros lugares onde o solo era mais fraco, como o norte da América, por exemplo, onde demoraria aí mais centenas de anos para que as populações ali chegassem ao patamar de cidades localizadas na Mesopotâmia. Cidades como a Suméria, que já estavam se desenvolvendo com muito mais rapidez. Ou seja, as civilizações do mundo, elas cresceram em desigualdade devido ao tipo de solo que cada lugar dispunha para cada população e região. Então, pensem, né? Só pelo fato do desenvolvimento da agricultura, o quanto já proporcionou de mudanças nas sociedades. Quem tinha a sorte de pegar solo fértil no mundo, tinha a oportunidade de se desenvolver muito mais rapidamente. Então, imagine só uma só característica, uma só atividade, o quanto não muda no mundo, né? E isso pode ser bem evidenciado quando os europeus encontram o continente americano e se deparam com indígenas, né, que ainda viviam como coletores caçadores ou como e que se ainda, né, fizessem agricultura ainda era muito primitiva, pequena, estavam ainda começando a se desenvolver. E então acho que essas principais características para a transição das grandes civilizações passamos, eu creio que eu vou parar por aqui hoje nesse vídeo que já deu quase 10 minutos, mas deu hoje para falar sobre essa transição, essa revolução neolítica entre o período neolítico e o começo aí da Idade Antiga, onde a principal característica foi o começo das grandes civilizações, que se deu através da agricultura, que desenvolveu o status social e a hierarquia e os bens materiais com o tempo. E aí já temos aí como posso dizer, as grandes características mesmo para uma comunidade, uma sociedade: hierarquia, bens materiais, controle sobre sua subsistência e abundância e status social. Essas novas características fazem com que surjam outras características que iremos falar na próxima aula, como a necessidade de líderes, religiões, a questão de segurança, originando aí exércitos, né? E aos poucos a comunidades e as sociedades começam a ser construídas. Lembrando, é sempre uma transição, nunca é algo fixo. Não é do dia para a noite, é com o tempo.
Mas é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, espero muito que tenha ajudado. Se puder deixar um comentário falando do que achou da aula, se ajudou ou do que pode acrescentar ou melhorar, eu agradeço muito. Se o vídeo ajudou vocês de alguma forma e quiserem dar um like, também ficarei muito feliz. E é isso, pessoal. Espero ver vocês nas próximas aulas e até mais, bons estudos.